interessante o tema proposto para nós. Pessoas feridas ferem pessoas também. Sim. O que significa isso? Então, a síntese praticamente, né, do nosso trabalho é a base, é trabalhar com pessoas feridas emocionalmente. Né? Quando a gente fala pessoas feridas, não feridas fisicamente, que aí é uma área da medicina, mas feridas emocionalmente, psiquicamente, é a nossa área de trabalho. E basicamente a gente observa isso em todas as pessoas são feridas. Me desculpa a minha ignorância, como é que eu posso ser ferido emocionalmente? Através do quê? Então, através das outras pessoas que são feridas, através de circunstâncias, através dos acontecimentos, dos fatos. Né? Comparações. Desde a infância, desde o útero materno, a gente sabe, né, Henrique? Começa então, ali. processos de rejeição, abandono, né, a vergonha sentida na infância, né, as comparações conforme você viu, vai formando, então, a personalidade né, da criança, já com uma memória né, de dor, às vezes de sentimento de rejeição, de exclusão, de que ela não é boa o suficiente, de que ela não é capaz, sentimentos de vergonha, né, punição, repreensões, situações que vão ferindo a autoimagem, vão ferindo as emoções né, e que, de alguma forma, isso vai trazer consequências na vida futura, tá? Se isso não foi elaborado, se isso não foi trabalhado adequadamente na época devida. Tá? Quais são, então, os meus atos, se eu sou uma pessoa ferida assim, que eu acabo ferindo as outras pessoas? O que é? Então, praticamente as incompreensões, as ofensas, as agressões, pessoas que falam mal, né? Agressões físicas, agressões verbais, a mentira, a traição, Nossa, né? As infidelidades. Leque, né, sim. É uma infinidade de situações que eu, estando ferido, eu faço outro, eu firo outro também. Sim, é porque a nossa natureza, a natureza né, humana, ela é propícia mesmo, ela é inclinada a ferir. Né? Herdamos isso né, de Adão mesmo, né? Vem aí das nossas origens. Então, o homem natural, o homem carnal, ele é propenso, a nossa natureza humana, ela é propensa mesmo a ferir as pessoas. Ferir. E nós precisamos nos conscientizarmos de que precisamos parar com esse ciclo. E como parar? Então, eu vou trazer ao longo desse programa quais são as reações, como você reage às ofensas, como você reage às agressões, como você reage, qual é o seu comportamento emocional, seu comportamento cognitivo, comportamental, frente a essas reações de agressão, frente a essas reações emocionais que vão agredir, que vão machucar, que vão fazer com que você se sinta inferior, se sinta mal amado. Então, existem várias reações, eu vou falar de 5 ou 6 que a gente possa, assim, identificando, né, que são as mais comuns, tá? Justamente para tomarmos consciências e assim, trabalharmos no sentido de superar esse ciclo, porque quem fere, geralmente, continua ferindo. Né? E isso assim, é um ciclo. Ela pode mudar de ambiente, mas continua ferindo porque ela não resolveu o seu problema. E o que é mais triste que a gente observa é que esse ciclo, ele passa de geração para geração. Então, a nossa geração pode ser iniciadora, né? Pode ser o gatilho para próximas gerações continuarem sendo feridas. Então, como nós podemos colaborar para que esse padrão de comportamento emocional disfuncional continue sendo transmitido das gerações seguintes, tá? E assim, como que a psicologia vê quais seriam os caminhos que a psicologia propõe e qual é também o caminho que a espiritualidade, que a fé propõe para que nós possamos, então, minimizar os efeitos e impacto dessas reações emocionais que todos nós estamos
expostos, né? Então, interessante, né, Maérica? Eu estou aqui pensando o seguinte, quanta gente a gente serve na nossa comunidade, no nosso carisma, e a gente encontra pessoas dizendo assim, meu filho me machuca demais, meu marido eu amo, mas ele me machuca demais. Está muito inserido nisso, quer dizer, agride, rebaixa, diz palavrões, desqualifica a pessoa, mas é um homem bom, mas ele acaba comigo, chora, as pessoas choram. Eu acho que é isso, não? É. E é interessante que a gente olha primeiro assim, eu tenho a tendência de olhar para mim, né? Quais as minhas atitudes que muitas vezes eu realizo, mesmo que eu não maltrate alguém ou agrida alguém verbalmente ou fisicamente, mas quais são as feridas que estão dentro de mim que me levam também, de alguma forma, a ferir o outro? Né? Porque não precisa, às vezes, não ser necessariamente, né, doutora, de uma forma violenta ou agressiva, mas eu posso ferir de uma outra forma indiferente, eu acredito eu. E olhando e observando para as minhas feridas, eu posso perceber isso, mas justamente, quantas pessoas que a gente atende que estão assim? Vamos pegar assim um exemplo, né? Suponhamos que uma criança, ela convive num lar muito conflituoso, onde o pai geralmente é alcoólatra, digamos. Essa criança provavelmente vai ter medo desse pai. Quando chegar na adolescência, poderá sentir vergonha desse pai, pelos escândalos, né, pela exposição que esse pai possa fazer. Às vezes esse pai pode ser agressivo ao ponto até de ser agressivo mesmo, de bater nessa criança na frente de outros, né? Imagine a vergonha, né? Então aí já tem o medo, já tem a vergonha, aí essa criança esse adolescente, ele vai criando uma autoimagem negativa, né? Uma baixa estima, porque a referência dele, do pai, é uma referência negativa sobre si. Então você imagina essa criança, esse adolescente crescendo nesse ambiente onde há muito desamor, onde não há concórdia, harmonia. E o que é esse adolescente, ou que esse adulto como poderá reagir frente já a esse medo desse pai, a essa vergonha desse pai, a esse sentimento de inferioridade em relação a um pai que é alcoólatra e que foi ausente ou então muito agressivo, tá? Basicamente, o que acontece na visão psicológica, na visão sistêmica, é que o que nós vivenciamos na nossa infância, a tendência é nós projetarmos, nós transferirmos para o outro aquelas feridas emocionais que nós não soubemos lidar, e aí nós transmitimos para o outro reproduzimos no outro essas feridas. Aliás, antes de entrar nesse assunto, a senhora faz um trabalho maravilhoso, que é a vivência. Tem ajudado muitas pessoas. E parece que vamos ter um final de semana, conta aí. Temos sim, graças a Deus. Graças a Deus. Teremos sábado mais um workshop de vivência terapêutica. Vivência terapêutica sistêmica familiar. E nós trabalhamos uma vez por mês, é o dia todo, uma terapia maravilhosa, vivencial, uma terapia que chega mesmo ao cerne, a questão profunda dessas feridas, exatamente dessas feridas. Eu não sei se nós temos aí em cima, Eliane, o telefone, o e-mail dela, não sei, é o site, podia colocar aí o site, porque no site tem jeito de entrar em contato direitinho, para que as pessoas conheçam essa vivência. É uma maravilha, tem ajudado muitas pessoas. Tem, graças a Deus, é um método que eu sou muito feliz mesmo de trabalhar com esse método, porque ele dá um alcance muito rápido a essas questões mais profundas do inconsciente pessoal e do inconsciente familiar. Além do que a senhora com o espírito cristão em tudo isso, né? Que é tão importante ou mais sem dúvida, né? A gente precisa mesmo, porque nós somos essa tríade, nós somos corpo, mente e espírito. Perfeito. Não tem como separar, não é mesmo, Perfeito. Henrique?
Então, daqui a pouquinho vai aparecer o site da doutora Roseli, você entra aí. Está aí já, olha, www.suelicristina.com.br. Você entra, já pode entrar em contato, mandar seu recado para lá. Se puder passar essa vivência o mês que vem, todo mês ela faz uma vez por mês, é uma maravilha. Você não pode perder isso. Tem ajudado muitas pessoas e elas voltando para Deus ainda depois de curadas interiormente. Vamos continuar com o nosso tema, doutor. Henrique, vou te fazer uma pergunta. Pois não. Como você reage a uma ofensa? Como você reage a um tratamento assim que você não espera de alguém, principalmente que você gosta? Eu vou ter que fazer o nome do pai e vou dizer assim, com raiva. Com raiva. Primeira coisa que vem é a raiva. Por mais cristão que a gente seja. Sim. Alguém me ofende, o ímpeto do homem velho já vem com raiva. Sim. Com outra ofensa. Sim, ótimo. E você, irmã Érica? Também, da mesma forma, né? Com raiva. A gente chora e arrepende depois, mas que sai. Mas, então, a raiva é uma reação emocional muito esperada, muito comum. Só que existe a raiva contida. Que contida? A raiva segurada, a raiva amassada, aquela raiva que você não expõe. Não expressa. Não expressa, mas aquilo está dentro de você de uma forma de um borbulho, ferve, tá? E se ela não é expressa adequadamente, e se você faz esse tipo de reação muito tempo, pode o quê? Levar a problemas psicossomáticos. É mesmo? Sim, como enxaquecas, problemas de estômago, de má digestão, olha só, né? Gastrite, até hipertensão, podendo levar, em casos mais sérios, até mesmo transtornos de ansiedade. A pessoa ela passa a ficar trabalhando muito, né, agitada com ela mesma. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Tempo da escola, você é bobo, sou bobo, mas sou feliz, mas bobo é que me diz, já devolveu, né? Se eu não respondo nada, isso vai ficando na vida da gente. Alguém fala uma coisa, você sente tudo e não diz nada. É, aquela raiva contida. E ela tem que sair para algum lugar. Ela precisa ser expressa. Agora, existe a raiva que é expressa de uma maneira, então, irracional. Irracional. Essa é perigosa. Ou seja, aquela raiva que cega você, você perde as medidas e que você fala coisas ou age de uma forma desgovernada e que vai gerar ferimento no outro, tá? Então, esse ciclo... É um ciclo. É relativamente, você descarrega aquela energia no outro, mas acaba ferindo o outro. Então, existe esses dois contrapontos da raiva. A raiva que é contida, que fere você, mas não fere o outro. E a raiva que é explosiva, que é exposta e que vai também ferir o outro. Eu posso, então, expor para você a raiva que eu estou sentindo, mas controlando para que ela também não saia de mim com uma violência. Isso, porque a raiva que é exposta de uma forma violenta, irracional, impensada, né, disfuncional, geralmente quem trabalha, quem está atuando é a nossa criança interior. Entendi. Sabe aquela criança que não tem limite, que ela é espontânea, que ela solta o que precisa soltar na hora, não pensa, né? Então, é a nossa criança que está respondendo àquele estímulo aversivo, tá? Eu quero até perguntar para você que está em casa, como é que você reage nesse assunto que nós estamos falando agora? Como é que você reage? Você é daquela pessoa que segura, é daquela que joga todo o abacaxi em cima da pessoa ou você consegue equilibrar? Liga agora e participa disso, vamos encontrar a solução. Pois é, então, essa raiva contida, ela vai buscar um lugar, que é uma emoção forte, é uma emoção que está ligada ao nosso sistema límbico, que é o sistema mais primitivo do cérebro, nosso cérebro primitivo. Todo mundo passa por isso. Faz parte, né, do nosso agir do ser humano. Mas se você não souber expressar, essa raiva ela vai então entrar e provocar reações psicossomáticas. Pode te dar hipertensão, ataque cardíaco, tá? Pode somatização. Agora existe, então, vamos guardar esse aspecto da raiva, dos dois tipos de como lidar com a raiva. Também existe a tristeza. Você pode reagir com uma tristeza. Sim. Você pode pegar aquilo
e se deprimir e se entristecer. Através de uma ofensa de Através de uma ofensa, através de uma palavra. De um ato. De um ato, né? Você se entristece, você guarda aquela tristeza. Então a senhora está dizendo, aí eu não senti raiva, mas fiquei profundamente triste e fica dentro de mim. Aí me deprime. Deprime. Então, veja, nessa reação de guardar muito tempo essa tristeza, de você não reagir, mas de você guardar a tristeza, quer dizer, você importou aquela situação para dentro de você, aquela ofensa, aquela agressão, com tristeza. Essa tristeza, se ela não for trabalhada, se ela não for, digamos assim, olhada, se você não conversar com essa tristeza, né? enfrentada, você com o tempo pode ir gerando quadros depressivos melancólicos. Ao contrário da raiva, ela pode levar ao transtorno de ansiedade e a depressão ansiosa. Olha só. Então, veja só como as nossas emoções, elas são importantes para a gente poder, assim, entender depois por que muitas vezes a gente adoece e não sabe. Por causa da nossa postura emocional. Como nós lidamos com as nossas emoções diante de situações aversivas, diante de situações que te machucam, diante de pessoas que te machucam, né? Então, uma outra forma também, uma outra maneira de você reagir é a reação com, assim, você... Eu digo, uma reação assim covarde. Vou te explicar como. Uma pessoa, digamos que o teu chefe, suponhamos que você tem um chefe, tá? E esse chefe descarrega em você toda aquela raiva, toda a amargura, te chama de incompetente, te chama de incapaz, que você não faz o serviço bem feito, olha lá. E você, então, diante do chefe, você não vai bater de frente com ele, você vai segurar aquela raiva, você vai prender aquela raiva, certo? Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência. Porque se você enfrentar aquele chefe, provavelmente no dia seguinte você está... Perdeu o emprego. Né? Perdeu o emprego. Então você segura aquela raiva, mas aí o que acontece? Você vai descarregar na pessoa que está mais inferior a você. Seja quem estiver próximo de você, pode ser um cachorro, pode ser a tua mulher, pode ser a tua funcionária, pode ser um empregado, um filho. Aí você vai deslocar aquela raiva, então, contida por uma pessoa que não é ameaçadora para você. Então, é uma raiva que é continuada. Sim. É uma reação disfuncional que se desloca de você, você desconta a tua raiva, é descontada num outro que talvez não tenha nada a ver com a sua situação. Às vezes até no trânsito. Exatamente. Isso é muito comum. Teve xinga, fala tudo. Sim. E não aconteceu tanta coisa assim, que você está trazendo, tem que descarregar aquilo. E eu acho que muitos casais acontece isso, o marido chega em casa e... Muito, né? Trazer essas questões de fora, mal resolvidas, para dentro de casa. Isso é muito comum, né? E geralmente acontece, é o marido que chega porque não pôde trabalhar isso lá no trabalho, deixar lá as coisas resolvidas e aí pega então a mulher ou pega o filho, né, como o bode expiatório. Quer dizer, e você o ciclo disso, porque eu chego e descarrego na mulher sem motivo. E ela já pode descarregar no filho, né? Não perturba sua mãe, vai deitar. É uma reação em cascata. Em cascata. Aquele que tem menos poder de enfrentamento é que vai sofrer mais as consequências dessa reação. A gente ri, mas é doloroso. É muito doloroso e é onde causa, né, a origem dessas feridas que vão continuando, né, esse ciclo. E uma outra forma de reagir as ofensas é cortar relações. Você simplesmente corta relações, você afasta a pessoa, você mata a pessoa da sua vida. Olha, não quero mais ser risca do mapa, né? Érica, risca do mapa. Ignora, fica indiferente. Né? Então, são reações, tá, que a maioria das pessoas costumam ter frente às ofensas, frente a situações que são dolorosas e aversivas.
Tá? Como é que você reage na sua casa? Hein? Quando é que você reage? Quando alguém te fere com a palavra, qual é a sua reação? E se você que é o homem que está me ouvindo, ou talvez até a mulher, que lá no seu trabalho levou aquele pega, como é que você faz? Em quem que você descarrega? Depois fala, coitado, não tinha nada que ver com isso. Liga para nós, estamos aqui, vamos ao intervalo e voltaremos daqui a pouquinho. Doutora, vamos na sequência então do nosso tema, para a senhora ir fechando o nosso tema aí. Bom, então nós falamos como as pessoas geralmente reagem então às ofensas e às adversidades, né? Então, vamos recapitular: com tristeza, com raiva, com medo, né? Com vingança, tá? E assim, e também de uma forma de cortar relações. Essas são as principais reações que são esperadas. E a gente sabe que são reações emocionais que vão gerar outras feridas, tá? Agora, qual seria então a reação emocional mais adequada diante das situações adversas, diante de uma pessoa, Érica, que te ofende? O que você acha, Érica? Qual seria? Bom, racionalmente, né, eu acho que primeiro você tem que analisar, será que aquilo que ela está me ofendendo, será que é real mesmo? Será que é verdadeiro? Por exemplo, você é uma pessoa incapaz. Na hora do sentimento, eu sei que às vezes fica difícil para a gente reagir de uma forma racional, mas parar e pensar, será que eu sou incapaz mesmo? Será que eu não tenho nenhum tipo de capacidade? Creio eu que seja assim, doutora, não sei se é dessa forma. Né? Então, racionalizar um pouquinho daquilo que está sendo falado. Talvez seria uma forma mais para você primeiro analisar aquilo que a pessoa está falando, está fazendo, está reagindo. Não sei se seria isso. Isso mesmo. Nós trabalharmos, colocarmos a nossa emoção, nossa atividade emocional um pouco mais reduzida e deixar com que o nosso pensamento, né, a nossa racionalidade possa tomar espaço naquele momento, tá? E de pensar que aquela pessoa que está me ofendendo ou dizendo coisas que me machucam, na verdade ela está falando dela, dela, que pertence a ela. Sim. E não a mim, e não a você. Então, quando a gente tem essa compreensão profunda de que as pessoas feridas ferem, é porque se elas estão feridas, porque antes elas... se elas ferem é porque elas estão feridas. Sim. Então, é uma questão dela. Agora, é uma questão sua, minha, de você importar aquela reação para você. Aí você pode, então, bloquear. Não, eu não vou permitir com que aquela emoção, com que aquela agressão, com que aquela atitude venha provocar em mim uma mágoa, um ressentimento, né? Uma tristeza, uma ira, tá? Fugir daquela situação. Por quê? Porque eu vou entrar, então, com a minha capacidade adulta de analisar, de verificar, de entender que aquela pessoa, ela está falando dela. Na palavra de Deus diz assim, que a gente fala com o que está cheio o nosso coração. Se a pessoa que está falando tantas asneiras, falando tanto, né, de uma forma que está agredindo, que está machucando, na verdade ela está com o coração machucado e ferido. E qual é, então, a minha reação frente a isso? Bom, a psicologia diz que você precisa racionalizar, entender, talvez se colocar no lugar daquela pessoa, tá? Bloquear, fazer um anteparo para você poder, então, analisar e devolver aquela reação de uma forma mais funcional que não vá gerar novos desdobramentos. Como se pudesse dizer, não deixar cair também no meu coração. Sim, porque se você pega aquela má semente e deixar plantar no seu coração, certamente vai se tornar amargo, né? Vai se tornar ferido, vai se tornar rancoroso e talvez você vai levar isso adiante, às vezes muito tempo, vai se tornar um sentimento de vingança, vai esperar um dia, quem sabe, um dia eu vou me vingar daquela pessoa que me fez isso, quer dizer, é uma mágoa sustentada, um ressentimento sustentado, né? Então,
a primeira atitude é realmente você analisar, se distanciar emocionalmente e pensar, poxa, isso que essa pessoa está fazendo, ou está reagindo, ou está combatendo, será que realmente é para mim? Ou será que ela não está fazendo uma transferência? Por exemplo, alguém pode me ver e falar assim, mas eu não suporto a Roseli, não gosto do jeito dela, né? Sem eu ter feito nada, sem eu ter provocado nada. Mas aí a gente vai entender os mecanismos psicológicos. Porque às vezes aquela pessoa, ela está com a mente, ela está emocionalmente ferida, porque uma irmã dela machucou, uma irmã dela fez algo para ela que ela ficou magoada e ela não foi resolver isso com a irmã. E o que acontece? Às vezes a Roseli, por ser mais ou menos semelhante à irmã, né, é capturada. Então, sem motivo, as pessoas podem olhar para nós e dizermos, nossa, mas eu não vou com o jeito daquela pessoa, eu não gosto, ou eu não quero me relacionar. Por quê? Porque há um processo de projeção, tá? E que eu vou transferir para alguém que é inocente. Então, isso acontece constantemente em nossos comportamentos, no nosso dia a dia. E se você entrar nessa frequência, você vai trazer aquilo como sendo verdade para você, e aí você vai começar também a se machucar e a machucar outras pessoas, tá? Então, nós precisamos o quê? É bloquear, pensar, racionalizar, tá? E a palavra de Deus diz o seguinte, né? Jesus nos ensinou muito como nós devemos tratar as pessoas que nos ofendem. Orando por elas. Orando por elas. Se eu sei que aquela pessoa me feriu, é porque ela está ferida. Então, a minha atitude para com aquela pessoa é exatamente orar. Não é? É exatamente fazer o que Deus pede para nós fazermos na palavra. Mas é porque às vezes nós somos infantis, a criança em nós não foi trabalhada, a criança em nós é ferida, então a gente continua ferindo. E absorve tudo. E absorve. Gente, parem com esse ciclo. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas abençoam. Pessoas curadas ajudam a curar. Pessoas amadas amam. Exato. Então, como nós vamos paralisar, como nós vamos interromper esse ciclo? Sendo renovados, renovados na nossa maneira de pensar, renovados num coração novo, né? Entendendo as reações humanas psicológicas e se permitindo ser curada, ser a gente que faz da sua dor um mecanismo para ajudar os outros a saírem de suas dores. Verdade. Então, como que nós vamos aproveitar as nossas dores da infância que todos nós trouxemos e vamos levar adiante? Não, nós precisamos entender que se a gente passa por certas experiências, principalmente experiências de dores, é porque você um dia vai ser trabalhado, vai ser usado para poder ajudar alguém que está ferido. Sim. Então, esse é o grande salto, né, de transformação na sua vida. De ferido, você passa a curar, né? De ferido, você passa a ajudar, a doar aqueles que estão precisando ser tratados. E aí a palavra de Deus, ela vem totalmente ao nosso encontro para ser um grande instrumento e que depois a gente vai falar mais, né, Henrique? Sobre como que a palavra de Deus, como você vivendo na palavra do Senhor, você pode ser esse agente, você pode ser esse instrumento de Deus para ajudar aquele que está ferido a se curar. Nós temos e-mail, você pode colocar? Sim, eu só queria perguntar uma coisa, porque isso vale para todas as reações que a doutora falou no bloco anterior, né, doutora? Mesmo aqueles que ficam quietos, em silêncio, ou talvez fogem, achando até que essa é a reação melhor. Então, eu não vou causar nenhum tipo de atrito com o Henrique porque ele me ofendeu, então eu vou ficar quieto, ou então eu vou sair de perto dele porque essa é a melhor reação. Essa reação agora que a doutora acabou de falar, que é a mais racional e a mais
certa a se fazer, ela também vale para todas elas, certo? Sim, para todas. Agora, isso que você mencionou, esse tipo de raiva, né, que você assimila e que você não coloca em ação de uma forma funcional, você precisa achar um meio de seu corpo drenar essa energia. Ou seja, fazendo um exercício físico, fazendo uma atividade lúdica que você gosta, né? Geralmente eu falo para os pacientes, gente, eu ensino vocês a quebrar esse padrão de raiva, que o cérebro fica cingulado, você aprende a se mexer como cachorro molhado, sabe? Aquele cachorro quando é peludo e que você molha ele molha, ele se mexe todo, se sacode. Por quê? Quando você sacode o seu organismo, o teu corpo, seja de alguma forma, o seu cérebro modifica, ele sai daquela singulação, daquele padrão hormonal, né? E ele se estabelece num outro. Então, a sua raiva é drenada. Sim. Tá? Então, a raiva contida não pode continuar existindo, porque ela vai gerar, então, outros desdobramentos, né? Mas esse padrão de você racionalizar, de você pensar, de você estar diante desse alguém que te feriu e você olhar com compaixão àquele que te feriu, já é um movimento, assim, muito importante de cura para você e para o outro, né? Maravilha. Tem uma pergunta aqui, ó. É um rapaz. Ele está dizendo aqui sobre o assunto que está sendo falado no programa. Sou uma pessoa que quando recebo algum tipo de provocação, muitas vezes eu respondo em silêncio, sofro calado. Mas na minha casa eu acabo reagindo contra a minha mãe quando ela fala qualquer tipo de palavra para ele, né? Ele reage com ela muitas vezes violento e agressivo. Gostaria de uma palavra, porque com os outros eu sofro calado, mas com minha mãe eu reajo negativamente. Ai, muitas mães vão para o céu, né? Falar a verdade, não é? Porque elas precisam, olha, né? Ter esse coração mesmo para suportar isso. Mas, meu querido, se você reage com sua mãe, saiba que você está ferindo a você mesmo. Primeiro você fere ela e você fere a si mesmo. Porque pela lei da psicologia, quando a gente fere o nosso parental, nós estamos ferindo a nós mesmos. Então você precisa quebrar com esse tipo de comportamento, sabe? Isso vai te levar a algum tipo, né, de transtorno. E a situação você está com raiva, o que você vai fazer com ela? Desde que você sai do seu trabalho e chega na sua casa, você pode ter meios de drenar essa raiva, de conversar com você mesmo, de conversar, de falar a respeito dessa raiva, falar em voz alta. Às vezes as crianças, né, elas brincam falando em voz alta. Às vezes nós adultos perdemos essa capacidade que é altamente lúdica, que é altamente eficaz para você lidar com as suas emoções. Você sai do seu trabalho, não chegue na sua casa para você descarregar. Passe em algum lugar, faça alguma atividade em que você quebre esse singulamento dessa emoção. Comece a racionalizar. Ou você mexe com o seu corpo, vai fazer um esporte, mas não chegue mais para uma pessoa que é indefesa, porque isso é covardia. É verdade. Né? Isso fere, é uma circuitaria de ferimentos, tá? Então, faça cachorro molhado, meu filho, se sacuda aí, porque você não pode continuar nisso, porque você realmente vai se prejudicar. E só a exposição que ele fez, ele está mostrando também para ele que ele não está bem com isso. Não se sente bem, então Sim. é isso mesmo. E eu quero aqui, doutora, bem rapidinho, porque agora nós vamos correr contra o tempo. Eu não vou falar o nome da pessoa nem o local. Eu estou passando por uma dificuldade no trabalho, pois não estou conseguindo me relacionar com as pessoas. Pois estou guardando tudo para mim. Estou começando a ter problema de saúde, até mesmo me isolando de tudo. Gostaria de saber da senhora se isso pode ser causa de alguma situação que eu estou vivendo no meu trabalho. Pode ser, né? Ela não identificou. Mas é assim, a sua atitude que talvez esteja te adoecendo. A atitude diante das situações. Talvez você precise aprender a se avaliar e ver que você precisa realmente mudar o seu comportamento. Porque você tem que guardar tudo
né? E assim, como você trabalha? Você é um depósito que vai guardando tudo mais ou menos assim desorganizado? Não, nós temos que organizar a nossa alma, organizar o nosso interior e saber responder e saber dar devido atenção, devido comportamento para diversas situações. Então, eu acredito que você realmente necessita de ter alguém que possa te escutar, porque todos nós precisamos, né, Henrique? Então, preste atenção, querida, às vezes você precisa realmente de uma ajuda, às vezes uma ajuda profissional para entender. De São Paulo, capital, também não vou citar o nome, é dizer, doutora Roseli, bom dia. Eu me incluo nessa situação toda que a senhora está falando. Eu moro com minha filha, ela disse que eu sou general. Eu explico para ela que tem que ser dessa forma, não porque eu quero, mas ela não entende, está difícil. O que a senhora diz para ela? Por que a sua filha tem, né, essa visão de que você é um general? Nós precisamos, assim, saber fazer pontes e não criar abismos, tá? Então, talvez a sua maneira de querer educar, a sua maneira de falar, de talvez transmitir um conhecimento ou uma repreensão, talvez precisa ser revista, né? Mas assim, você quebrar esse paradigma de que você é um general, quer dizer, ela te sente como alguém que impõe. Será que você não precisa também dar espaço para ela se pôr, se colocar? Outra pessoa aqui que também não vou divulgar a pedido dela, mas está registrado. Doutora, eu tenho uma filha de 52 anos, é a filha mais velha. Ela se sente muito rejeitada e agressiva, autoritária, não aceita opinião e gera aqui muito conflito. Ela tem feridas interiores sérias. Começou na gestação, eu tenho consciência. No casamento, como ajudar a minha filha agora? Então, amada, são perguntas tão assim complexas, profundas, que daria para a gente falar no programa. Infelizmente, nós não temos tempo. Mas eu penso que é justamente você sinalizando para ela que ela necessita de ajuda profissional, dela procurar alguém que possa auxiliá-la, aconselhar e escutá-la. Porque se é uma pessoa que está ferida, ela precisa expor essa ferida para ser tratada, né? Para ser, assim, fazer uma asepsia na sua alma. Só assim ela vai poder realmente mudar, né? Porque existem pessoas que seguram essas feridas e elas vão se machucando ainda mais, não? Doutora, uma outra pessoa, também não vou identificar, capital, São Paulo, capital. As feridas causadas interiormente na infância tem a ver o temperamento explosivo, gênio difícil, coração duro, fala muito coisa ruim. Isso tem cura? Como fazer para melhorar e para curar? Eu sou esposo e nosso casamento está assim. Ai, tem sim. Graças a Deus tem, sabe? Isso que eu fico feliz. Gente, Quando a pessoa quer solução, sim, né? se você quer, você pode, né? Esse nosso trabalho que nós desenvolvemos no workshop é exatamente para chegar nesse núcleo de dor, né? De refazer, de reconstruir, ressignificar, tá? Nada é determinante, gente. Então, tem sim como você se transformar, tem sim como você se sentir mais livre e liberto dessas mágoas, daquilo que te prejudicou, daquilo que te asfixiou na sua infância ou desde o útero materno, gente. Nós precisamos colocar num processo de transformação, né? Eu acho que tudo é possível. No caso dele, e talvez de muitas pessoas que estão nos acompanhando, doutora, são feridas que talvez as pessoas até tenham consciência do que elas têm de ferida, mas é de uma pessoa que está próxima a elas. Talvez no meu pai, na minha mãe, no meu irmão. Como que a gente pode ajudar aqueles que a gente está vendo que estão feridos, que muitas vezes reagem de formas diversas com a gente, que a gente tem que se ajudar, buscar a cura da nossa ferida, mas também contribuir para que o outro também possa estar tendo as suas feridas curadas? Primeiro, sabendo conversar, sabendo expor, fazendo um trabalho tipo espelho, né? Você mostra, você vai colocando exatamente, não revidando,
mas você identificando, por exemplo, você me fere, né, em alguma situação, e aí eu falo, por que você está ferindo? Você está agredindo, você está machucada. O que te machucou? O que acontece com você que você reage dessa forma? Porque isso acontece que te machuca novamente, né? E também orar pela pessoa. Nós quase não oramos pelas pessoas que estão feridas, né? E Jesus pediu para a gente orar por essas pessoas, para a gente perdoar essas pessoas. Então, quantas vezes você concedeu perdão? Quantas vezes você não perdoou? Você segura essa pessoa. E nesse trabalho que a gente desenvolve, do workshop, a gente chega exatamente a constatar essa realidade. O quanto que em gerações passadas há um padrão, né, de dores que não foram expressas, que não foram vivenciadas, que não foram entendidas e que vão repetindo, né? Então é o avô que fere o pai que fere o filho que fere e vai indo adiante, tá? É uma reação em cadeia, em cascata, que precisa ter um fim. E nós sabemos exatamente que as situações, os fatos que traumatizam a pessoa, né, tende a ficar como um padrão. E nós sabemos que esse padrão, ele vai indo de geração para geração. E rapidamente, Érica, qual é a pergunta que nós temos, doutora Roseli? Tem uma pessoa que quer uma pergunta a respeito do relacionamento do marido dela com o filho. O marido trata muitas vezes o filho mais jovem de uma forma grosseira, criticando demais. Ela já não sabe como resolver o relacionamento entre os dois. Você talvez precise mesmo, né, conversar mais com esse marido, mas talvez, se você já esgotou todas as suas possibilidades de conversar, de mostrar para ele que o comportamento dele não está sendo frutífero, não está provocando, não está dando um bom efeito, talvez você tenha que então mudar de estratégia, não é mesmo? Quem sabe se no silêncio, na sua oração com Deus, você vai conseguindo transformar o coração desse seu marido. Né? Doutora, porque às vezes a pessoa ela está fechada. E só com a graça de Deus mesmo, que Deus possa tratar com essa pessoa, né? Como nós estamos com o tempo corrido para encerrar o programa, então agora que a senhora desse um ponto final nisso, terminando com a palavra de Deus que pode mudar toda a nossa história. Olha, Deus cura o nosso coração ferido. Né? Jesus, quando ele, em Lucas 24, que fala sobre os discípulos de Emaús, que os dois estavam entristecidos. Né? Depois da morte de Jesus, ele se colocou a caminho com os dois, porque Jesus percebeu a tristeza desses dois discípulos. Então talvez você esteja triste, esteja com raiva, magoado, ferido, tá? Mas saiba, deixa Jesus entrar na tua vida. Permita com que Ele, o Senhor, o Mestre, através do Espírito Santo, possa transformar seu coração e transformar a sua dor em amor. Né? Verdade. Porque a dor, ela pode ser transformada e deve ser transformada em amor, em serviço ao outro. Quem passa pela dor sabe se colocar melhor na pessoa que sofre. E você acha que um grande salto, um grande momento que você possa experimentar realmente o fruto da sua dor é quando você transforma essa dor no amor a serviço ao próximo. Isso mesmo. E não você ficar carregando essa dor e se vitimizando, para que as pessoas tenham autopiedade de você. Pelo contrário, deixe com que o Espírito Santo transforme seu coração. Amém. Né? Te dê uma nova chance de você realmente ser um homem e uma mulher espiritual que tenha comunhão com o Senhor. E através disso você vai poder liberar amor às pessoas, porque nós precisamos liberar amor às pessoas. E não raiva, e não ódio, não sentimentos destrutivos, mas que nós possamos ser esse canal de bênção e de graça
de Deus para todos. Roseli, não tem como agradecer. O programa voa de pede perdão por muitas coisas, mas que riqueza. Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez. Até o mês que vem. Manda um abraço para quem a senhora quiser. A todos vocês que são tão especiais, que Deus ama tanto vocês. Amém. Um grande abraço. Eu quero agradecer essa equipe maravilhosa, diretora, produtores, auxiliares, pessoal do som, os câmeras, portaria, recepção. Uma grande equipe aqui na Rede Século XXI que quer levar o melhor para você. Nós pedimos a Jesus nesse instante que possa levar a calma, a serenidade do Espírito Santo no coração de cada irmão, cada irmã. E que nós saibamos controlar os nossos sentimentos, administrá-los no poder do Espírito, com os frutos do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a permissão de Deus, nós estaremos de volta na próxima segunda-feira em mais um programa Você Pode Ser Feliz. Tenha uma tarde abençoada, sob a proteção também da Virgem Maria. Até lá!